Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de 2, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Mafoane Odara. Se eu falar para vocês o quanto eu pedi, implorei para a Mafoane para falar comigo, vocês não iam acreditar, porque eu sou muito fã dela. Ela é psicóloga, ela é colunista da Marie Claire, ela é mãe, ela é consultora e ativista em direitos humanos e diversidade, e ela é uma verdadeira construtora de pontes. De verdade, para qualquer pessoa que tenha me perguntado como que eu converso, como que eu falo com alguém que tem opiniões totalmente diferentes das minhas, como que eu entendo, da onde a pessoa está vindo, quais são os medos, os entendimentos dos fatos e tudo isso, a Mafoane não só dá estratégias, mas ela mostra um caminho viável, produtivo, para a gente poder ter essas conversas. Então, espero que vocês gostem do meu papo com a Mafoane. Eu sou fã dela demais. Vão lá no Instagram dela, Mafoane, e deixem aqui os comentários também. Mas, de verdade, a minha gratidão é para sempre. Esse é um episódio que deve ser compartilhado com muita gente. Então, por favor, espalhem as estratégias da nossa querida Mafoane Odara. Aproveitem, gente! Não, mas eu fico super feliz de você ter topado, mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque eu sei que eu insisti desesperadamente, porque eu amo seu conteúdo, eu sou fã. Então eu falei, pelo menos é uma desculpa de fã, sabe? Assim, não é só uma fã solta, sendo fã meio estranho. É uma fã com objetivo. Ai, obrigada pelo carinho, imagina, é um prazer. A agenda tá louca, só isso, mas a hora que eu respondi pro Fábio, 3 horas da manhã, que foi a hora que eu consegui parar, e cá estamos, mas vambora. Imagina. Não, adorei. Fantástico, mas isso seria super legal começar falando por que as coisas enlouqueceram tão rapidamente, para você, assim, essa sensação de que teve muito a ver com a pandemia e aí essa demanda de fazer mais coisa online, em casa, mais live, uma atrás da outra. Você sente que teve essa mudança para você? Muito. Tem um psicólogo. Eu tenho estudado muitos traumas que a gente desenvolveu por estar numa crise prolongada. Então, o que acontece? Todas as crises, elas geram traumas. Então, estudando e acompanhando, por exemplo, mulheres que sofrem violência, que é um dos meus pilares de trabalho, elas sofrem o mesmo tipo de trauma que pessoas que passam longos processos em guerras. Esses traumas, eles estão relacionados a 3 grandes grupos de comportamentos, tá? Vou chamar assim. Um grupo de comportamento é a sensação e a tentativa de controle de tudo, absolutamente tudo. Então, a gente está passando por um momento em que a gente tenta controlar a hora que a gente vai acordar, a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai conseguir ir no banheiro, a hora que os nossos filhos vão fazer lição, a hora que o cachorro vai fazer, enfim. Você tenta controlar coisas que não são as mais importantes e você perde o controle das mais importantes porque eles não são possíveis. A gente não consegue prever as coisas. Então, a transformação, isso é natural do século XXI. E o que a pandemia fez, de novo, a pandemia não traz nada de novo, ela só acelera e amplifica o que já estava aí. Então, essa é uma das questões. A gente já estava vivendo um processo de aceleração, de momentos de adaptação, tendo que criar novos hábitos por conta do momento de humanidade que a gente estava vivendo. A pandemia acelerou isso. Um segundo grupo de comportamentos tem a ver exatamente com isso, com a produtividade. É como se você não pudesse ter espaços vazios. E mesmo quando você tem espaços vazios, é como se estivesse faltando alguma coisa, no sentido de você não consegue descansar, você não consegue relaxar completamente, você não consegue se desligar. Quando você se desliga de uma coisa, você se liga em outra. Eu lembro que, recentemente, há 6 meses mais ou menos atrás, a gente teve um grande feriado.
aqui em São Paulo, por conta, né, como uma tentativa de segurar a segunda onda. Foi exatamente no pico da segunda onda, o prefeito criou um processo onde ele trouxe os feriados de 2021, 2022, enfim. E no final das contas deu 10 dias de suspensão de trabalho. E eu lembro que, né, no meu trabalho a gente falou sobre isso, sobre tirar os 10 dias. As pessoas relatavam que quando elas voltaram dos 10 dias, que duas coisas aconteceram. Primeiro, elas perceberam que elas estavam precisando muito, mas que elas não tinham se dado conta disso. E a segunda é de que, mesmo se desconectando, se conectava com uma outra coisa que dava uma sensação também de muito cansaço. Né? O fato da gente estar com muitas mortes, o fato da gente não conseguir ter controle sobre o que vai acontecer com a nossa economia, com o nosso futuro, o fato da gente estar muito tempo nas telas, faz com que a gente tenha dificuldade de construir futuro, porque a gente não constrói memória. Então, essa desconexão que a gente fica. Quem tem filhos, né, que é o meu caso, as maiores e as melhores memórias da minha pandemia estão relacionadas a ele, porque é o que eu vivo fora das telas. Então, essa relação ela é muito importante, manter o nosso cérebro ativo nessa construção de proporcionar outras coisas. E o terceiro grupo tem a ver com as transformações cognitivas que a gente está vivendo. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é um órgão de resposta. O que isso significa? Que se você disser, puxa, o dia tá péssimo, o seu cérebro não vai falar assim, Gabi, acorda pra vida, querida. No dia não tá péssimo, não. Você tem um monte de coisa para fazer, viva a vida. Ele não vai dizer isso. Ele vai te dar sinais de que realmente as coisas estão ruins, porque ele gosta de rotina. Isso é parte da forma. Então, o que você precisa fazer? Por que a gente tem dois mecanismos no cérebro? O simpático e o parasimpático. Exatamente para criar novos caminhos neurais, você precisa fazer perguntas. Você precisa se manter curioso. Você precisa manter... Por que o propósito é tão importante? Porque é ele que te ajuda a dar sentido para as coisas, inclusive nos momentos de maior adversidade. É o propósito que te ajuda a diferenciar o que é resistência de resiliência. Porque as duas são passar por adversidades, só que uma no estágio da dureza e a outra no estágio de flexibilização, de transformação, de gentileza. Então, tem um provérbio africano que diz que o vento não quebra uma árvore que se dobra. E é exatamente esse o exercício. Então, imagina que tudo isso que eu estou contando é vivenciado por pessoas que passavam por processos de discriminação, processos de violência, processos de guerra. Imagina uma humanidade inteira passando por isso. É exatamente isso que está acontecendo. Então, não é só uma sensação, é exatamente isso que está acontecendo. Isso, nossa, já assim... Eu também, vida de aluna, eu já tô, ainda bem que isso aqui tá gravado, senão eu tava aqui desesperada fazendo minhas anotações no meu caderninho, né? Mas essas transformações, quanto que a gente consegue levar isso para o futuro, ou quanto que, por exemplo, uma nova rotina, não sei nem se existe, mas assim, desflexibiliza ou volta, ou se a gente teve essas transformações no nosso cérebro, essas novas maneiras, né, de existir, o que às vezes acontece ou não acontece de voltar para o que era antes, dependendo de uma nova rotina? Exatamente a disponibilidade que a gente tem para avançar nas nossas construções. De novo, olhando para o cérebro, tá? Tenho estudado muito a questão do nosso cérebro, isso tem me apaixonado cada vez mais. Enfim, eu sou uma apaixonada pelo ser humano, na sua constituição. Quando eu engravidei, para mim a gravidez ela é tão mágica. Como é que um óvulo, como é que um espermatozoide, uma célula vira um osso, um coração, como o corpo da mulher. Enfim, eu sou uma apaixonada pelo corpo humano. E eu acho que o que acontece com algumas pessoas é que elas são muito resistentes a essa transformação. É o estágio que a gente chama de homeostase. Então, você se coloca num lugar como se a única possibilidade de existência fosse aquilo que você viveu. Então, o que ajuda a sair desse lugar? Você começar a ter consciência sobre quem você é no mundo. E aí não é só uma consciência... o que ajuda nesse processo não é só... É você conseguir entender qual é o seu lugar no mundo. E quando eu digo isso tem a ver com ver o seu físico,
né? Então, como que você está cuidando do seu físico? Então, por exemplo, a gente ensina, meu filho tem 7 e a minha filha tem 4. Então, para ensiná-los que eles têm que comer na hora certa, por que a gente tem que comer na hora certa? Não que a gente esteja com fome, mas porque comer te ajuda a tomar decisões mais assertivas, independente de você querer comer ou não. Então, fazer coisas que são básicas, ir ao banheiro, tomar água, levantar de vez em quando, olhar para sua respiração, aprender a respirar, são aspectos e dimensões que te reconectam com as coisas importantes, que te ajudam a entender, por exemplo, que para ser feliz, você não precisa ir para o outro lado do oceano fazer uma grande viagem. Você pode ser feliz bebendo água, depende do seu estado de consciência de como você faz as coisas. Isso é uma coisa. A segunda tem a ver com propósito, que para mim é uma coisa muito importante. Assim, eu sou guiada por propósito e eu acredito de verdade que o propósito te leva para as construções mais significativas. Eu tenho uma missão, que não é o meu trabalho, eu tenho uma missão no mundo e eu sei disso conscientemente, desde que eu tenho 10 anos de idade. Eu sou uma ativista ativa desde os 10 anos. Porque eu venho de uma família de ativistas, eu morei num país em guerra quando eu tinha 2 anos, meu pai foi convidado para uma missão da ONU para reconstruir Angola depois do período de descolonização. E aí a minha mãe, que era pouco ativista, só que não, falou, já que você vai, por que eu também não vou, né? E no caso, na época eu tinha 2 anos e meu irmão tinha 4 meses. Então as pessoas saem de país em guerra, eu fui morar num país em guerra porque eu tenho pais absolutamente idealistas, até hoje, que acreditam que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de mudar o mundo. E eu aprendi isso com os meus pais. Eu e os meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, despertaram para essa consciência de que cada um de nós tem que fazer o seu papel para mudar o mundo. E nesse meu exercício, tudo que eu faço está relacionado a construir um mundo melhor para todas as pessoas. Necessariamente isso passa por reduzir desigualdades, especialmente de gênero e raça. Então, o meu trabalho é sempre focado nisso. Então, o que ajuda a pensar e passar por tudo isso que a gente está passando é dizer assim, o que eu quero? Essa construção de onde eu quero chegar é muito importante, não porque você saiba exatamente como fazer isso, mas porque ela vai te ajudar a caminhar para esse lugar. Né, o Fernando Birri diz isso, né? Para que serve a utopia? Não para que a gente alcance, mas para que a gente continue caminhando. Então, essa lógica ela é muito, muito importante para ajudar nessa construção. Então, sim, o que eu vejo, e quando você olha para a humanidade, né, e todas as grandes transformações que a humanidade viveu, todos os saltos de crescimento estão relacionados a alguma coisa que foi muito significativa, muito grande. Né? Então, é verdade, todo mundo vai passar, Gabi? Não. Porque, e também não é todo mundo que precisa, tá? O mundo não precisa que todo mundo passe por isso. O mundo precisa que as pessoas certas, nos lugares certos, passem por isso para fazer as transformações certas e levar a gente para onde a gente precisa. Então, isso para todas as áreas, tá? Todas as áreas precisam ter pessoas que ajudem a movimentar para o próximo estágio da nação que a gente está fazendo parte, da humanidade, enfim. Então, cada um aí com a sua responsabilidade de como fazer isso. E, nossa, que interessante também pensar que você falou com 10 anos, né? Você sabia que com 2 anos você morando lá em Angola. Quanto tempo você ficou em Angola quando você era pequena, com 2 anos? 4 anos. E você tem memórias, assim, muito vivas da sua experiência lá? Ou é uma memória mais, assim, de afeto ou de alegria? Assim, você tem memórias da sua vivência? Eu lembro de absolutamente tudo. Tudo. Nossa, tudo. Que inveja! Eu lembro. Mas isso é uma característica de quem mora fora do seu país de origem, quando você é muito pequeno. Então, quando você desenvolve a memória de um jeito diferente. Isso acontece com todas as pessoas que moram fora. Porque é uma situação muito diferente do que você vive. Então, você cria... É a mesma coisa, você cria mecanismos no seu cérebro para guardar essas memórias. Eu lembro de coisas, assim, de muitos detalhes. Por exemplo, uma vez, a gente tinha um carro, eu lembro da cor do carro, e ele foi, enfim, tentaram roubar o carro. Eu lembro da carteira de motorista, porque, né, o cara foi tão inteligente que ele deixou a carteira, né, dele dentro do carro.
Então eu lembro da carteira de motorista, eu lembro da cara do potencial ladrão, eu lembro do rosto da minha professora, eu lembro dos penteados que ela fazia no meu cabelo, porque na cultura africana é muito comum que cada dia você chegue de um jeito em casa. Porque você ensina trançando o cabelo. E é engraçado que hoje a minha filha, né, ela tem 4 anos, e aí agora, né, recentemente, agora na segunda metade do ano, ela voltou para a escola. Ela voltou para a escola, porque Sim. ela antes, no começo da vida dela, ela foi comigo, eu trabalhava numa empresa que tinha creche dentro da empresa. Então ela ia para o trabalho, desde sempre minha filha vai para o trabalho comigo. Isso não é nenhuma novidade, não só para ela, para o meu outro filho, mas assim, nas viagens, meus filhos sempre me acompanham, né? E minha mãe ainda fala assim: nossa filha, você leva os seus filhos para as viagens, para trabalhar com a polícia, trabalhar com os desembargadores, porque, né, faço muita formação para o sistema de justiça e o sistema e a segurança pública, né, por conta da violência, do tema da violência contra as mulheres. Não, você leva para esses ambientes. Eu falo: mãe, você atravessou o oceano há 40 anos atrás, você tá falando de eu ir até o Ceará ou até o Maranhão. Você jura mesmo que o problema é esse? Assim, você vê como muda a noção, né? A perspectiva de avó não, é outra. Minha mãe falou: não consigo ter filho mais. Eu falei: bom, ainda bem, né? Porque não é essa sua. Agora a sua função é desorganizar os nossos filhos, né? Porque é isso que a avó faz, né? Mentira, minha mãe não faz isso. Minha mãe é super. O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu posso dar para comer. Minha mãe não segue à risca as nossas ordens aqui, os nossos processos. Mas assim, o que eu acho que é muito legal é entender que entender esse papel e entender o que isso significa, né? Então, para mim, realmente, assim, foi sempre muito claro o que eu precisava fazer. Não necessariamente eu cheguei do jeito que eu achava que eu tinha que chegar. Eu tinha uma chefe que ela falava assim: Mafone, você fala umas coisas tão absurdas, mas você acredita tanto que não é que elas acontecem? Eu falo, mas porque assim, não é sobre a coisa em si, mas é sobre você criar condições para que ela seja possível. E quando você mostra que sim, é possível, outras pessoas começam a acreditar. Por isso que eu disse, não é sobre todo mundo acreditar, é sobre ter as pessoas certas nos lugares certos, também para que a gente não exija das pessoas aquilo que elas não podem oferecer. Porque muitas vezes você está passando por tantos processos difíceis que o seu processo precisa ser respeitado de construção do seu lugar no mundo. Isso não é um processo tranquilo para todo mundo. Não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer reflexões, de poder parar para estudar, de poder. Hoje, cada vez mais, eu sou psicóloga, então, assim, eu sempre acreditei que a psicologia era uma ciência muito importante para a humanidade, mas eu não tinha dimensão de que a gente ia chegar nesse momento, né? Que os psicólogos, os enfermeiros e as enfermeiras, enfim, iam ter esse nível de importância para ressignificar algumas relações, inclusive. Por exemplo, meu pai, hoje ele tá bem tranquilo, mas quando eu decidi fazer psicologia, meu pai falou: mas minha filha, você é tão inteligente, uma profissão de segunda linha, por que você vai fazer isso? Eu falei: mas que profissão de segunda linha? O que tem na sua cabeça que te coloca essa ideia de que existem profissões de segunda linha? Por quê? Porque engenharia, medicina, direito são assim. Bom, eu tenho 5 filhos, eu preciso conseguir que alguém ali resolva e consiga chegar nesse caminho das profissões de primeira linha. Então, assim, né, ele se deu muito mal, porque são 2 psicólogos, tudo bem, formou um engenheiro, formou um advogado, e a minha irmã é atriz. Então, assim, você começa a ver, e todo mundo tá bem. Tá todo mundo bem. Você falou assim, né? E outra coisa, todo mundo precisa fazer concurso. Meu pai era um concurseiro, porque concurso vai te dar estabilidade para fazer o que você precisa fazer. Ninguém seguiu o concurso. Meu pai, né, ficou chateadérrimo, mas tá todo mundo bem. Então, assim, tá tudo certo. Então, ele foi aprendendo também. Ele falou: Mafone, eu não consigo. Esse novo mundo, para mim, é muito difícil. Mas ele é um cara que realmente gosta muito de estudar, então ele vai comigo nas coisas. Ele tá sempre. Não concordo por muito tempo, mas tá sempre na primeira fila, me aplaudindo, dizendo: poxa, que legal, me acompanha em muitas atividades, me ajuda a construir muitos processos de formação, enfim. Então, é isso, assim, eu acho que é muito. Você encontrar esse lugar no mundo te ajuda. E esse eu acho que tem sido um dos meus maiores, das minhas maiores
tarefas nesse período é ajudar as pessoas a se encontrarem, né? Então, não é trazer nada que não está lá. Está tudo lá dentro das pessoas. É só ajudá-las a construir novos caminhos neurais para encontrar essas respostas. Por isso que eu gosto da psicologia, né? Que a ciência é de fazer as perguntas certas, né? Para que as pessoas encontrem suas respostas. Não, minha mãe é psicóloga, né? Então, desde pequena, eu e minhas irmãs, uma das coisas era assim, a gente tinha que ir pra natação, fazer não sei o quê, e no momento que desse, começar a fazer terapia. Porque sempre, desde pequena, né, para aprender a falar sobre nossas dores, aprender a falar sozinha sobre essas nossas dores, sem ter o intermédio dela ou do meu pai, né, que a gente conseguisse fazer isso sozinhas, eu e minhas irmãs. E eu fico pensando nisso, meus filhos, eu também tenho 7 e 4, mas são os 2 meninos, né, aqui. E eu fico pensando muito nisso, assim, para eles, essa realidade deles, né, para os seus filhos também, começando essa pandemia com, eu diria, 5 e 2, né, quando eles tinham, porque é parecido aqui, a maioria da memória deles, né, no momento, está muito também num momento pandêmico. Exato. O que é existir nisso? E o que você acha, assim, para as crianças? Porque eu sempre fico muito impressionada como eles aqui, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eles colocam máscara para ir para a escola, ele não tem problema nenhum, para eles é muito rápido pensar, se eu preciso ir para a escola botar máscara, pode me dar, não reclamam, sabe, são muito mais agilizados do que muito adulto, muito mais evoluídos do que muitos adultos. O que a gente pode pensar, assim, na questão das crianças, porque elas, tanto da memória delas, né, dos menores, tá numa memória de pandemia, assim, para o futuro? Primeiro que as crianças, o que acontece? As crianças pequenas, né, até os 7 anos, né, nos primeiros 3 anos, a primeiríssima infância, ela é muito importante, porque são 3 bilhões de conexões neurais. Então, os caminhos e as possibilidades para as crianças, elas são infinitas, literalmente infinitas. Então, isso é uma capacidade que a gente vai perdendo, porque os nossos neurônios vão morrendo ao longo da nossa vida. Por isso que é mais difícil a gente mudar. Por isso que é legal esse exercício que a sua mãe fez de ajudar, porque a terapia não é um processo para quem tem problemas. É exatamente para que a gente aprenda a lidar com eles. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, esse lugar que colocaram a psicologia, é um lugar muito ruim, porque agora a gente tem que resolver os problemas. Ok, beleza, vamos lá resolver os problemas que foram colocados ao longo da vida, porque a gente não aprendeu. Uma das coisas que eu tenho conversado muito dentro do trabalho é por que tem sido tão difícil para as pessoas adultas viver o processo da pandemia? As crianças estão adorando a pandemia, falar bem a verdade. Fica com os pais, brinca, né, passa mais tempo dentro de casa fazendo as coisas que eles gostam. Então, assim, agora é muito legal porque a escola ganhou um sentido de paixão. Essa eu acho que é a coisa mais legal. A escola tem que ser um lugar apaixonante, um lugar que você deseja ir, não é um lugar que você tem que ir porque você é obrigado. Nada que a gente aprende a fazer obrigado é bom. Meus filhos fazem Kumon, que é um método de ensino de matemática, português, inglês, japonês, tá? E eu fiz Kumon quando eu tinha 10 anos de idade. Foi a melhor coisa na minha vida, porque até hoje eu sou muito bom em matemática por causa do Kumon. O Kumon tem um jeito muito gostoso, você se apaixona pelo estudo. E aí é engraçado, porque às vezes eles estão naquela e falam assim, tá bom, vocês não querem? Então não vai fazer lição. Não vai fazer lição, não se preocupe, não faça. Por que você está fazendo isso comigo? Eu quero fazer lição. Eles choram, sem brincadeira, eles choram, porque eles não vão fazer lição. Então, eles criaram uma relação muito positiva com o estudo. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, no exercício com as crianças, não é sobre a experiência em si, mas é sobre como você ajuda as crianças a viverem essa experiência de um jeito mais criativo, de um jeito mais inovador, porque as crianças, elas deixam a imaginação rolar. E é muito importante estimular isso. Então, em casa, realmente foi isso. Meu filho aprendeu a ler em casa. Porque ele aprendeu a primeira letra, depois a primeira sílaba, depois a primeira palavra, depois o primeiro livro, aí começou a ler para a irmã, e agora a irmã lê. Então, essa lógica, e aí às vezes ele sempre fala assim, não, mamãe, você não precisa ficar aqui, porque como eles fazem como é bom ficar perto, para entender como é que eles estão fazendo, tem uma questão de rapidez, enfim. Não, pode deixar que eu vou ficar aqui com a Makini e eu vou ajudá-la a fazer lição. E ela adora, e obviamente eles demoram muito mais, mas só o exercício deles ficarem juntos e dele entender como ele ajuda, e ele faz direitinho. Makini, então vamos lá, o que está escrito aqui? Que letra é essa? Oh, muito bem! Ele estimula, enfim. Então,
Isso é muito legal, é isso, assim, é criar essas memórias, trazer para eles. O que a gente fez nessa pandemia também para ajudar foi criar pequenas bolhas. Então, assim, tem um casal de amigos que é isso, a gente só se vê, não vê outras pessoas. E a gente criou esse espaço para que os filhos pudessem, já que a gente não pode conviver com muitas outras crianças, como que você faz? E aí, essa convivência com os amigos, é isso, eles cresceram e nasceram juntos, isso já desde sempre, mas a pandemia nos aproximou. Então, ela criou relações muito mais verdadeiras, muito mais profundas, que são muito diferentes do que a gente estava construindo. Porque cada final de semana a gente estava numa festa de aniversário, né, antes da pandemia. É mais difícil você construir. Agora, eles são a mesma família, eles fazem parte da mesma família. Então, essa noção também é algumas transformações importantes que a gente precisa reaprender a valorizar, sabe? Eu acho que tem um psicólogo americano que você deve conhecer, chamado Adam Grant. Ele escreveu, adoro. Maravilhoso, né? Então, e o último livro dele é tão significativo, eu já tô lendo aí pela segunda vez, porque eu acho tão importante, que chama Think Again. E ele fala exatamente da importância de você ter noção daquilo que você não sabe. E ele diz, né, que se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria. Saber o que você não sabe te ajuda a lidar com todas essas adversidades. Ajudar as crianças a saber o que elas não sabem e a nomear aqueles sentimentos ajuda a viver e passar por eles de uma outra forma. Não é que a gente não vá passar. Não dá para você impedir, mas dá para você ajudar a entender o que é aquele sentimento. Então, isso tudo são processos que a gente está vivendo, né? No dia a dia, revivendo, repensando. Então, o tempo inteiro, né, construir esse ambiente propício de aprendizagem nos ajuda a evoluir e construir o nosso futuro. E o quanto que você acha, porque assim, uma das coisas que eu sou super fã do seu trabalho é que, além de você ser uma comunicadora incrível, né? Eu acho que, tipo, eu passaria horas e horas te escutando. Eu vou para a igreja que você for, tipo, igreja no modo de falar, assim, vem me falar o que é para fazer, eu vou estar lá na igreja da Mafone. Mas, assim, qual que é a sua sensação de, às vezes, ter que explicar, fazer treinamento para pessoas que têm pontos de vista ou entendimentos de sofrimento não só opostos, mas que fazem pessoas continuarem no sofrimento. Você acaba tendo que ser a pessoa que tem que ser meio que quase uma embaixadora de conseguir, né? E eu sempre fico pensando, quanto que a gente tem que se flexibilizar para chegar no ponto de vista do outro, se o outro não quer chegar muito pro nosso, sabe? Por que um lado, às vezes, sente que é o que tem que se fazer todo o trabalho e com a sensação que o outro lado não tá fazendo? Você sente que existe essa sensação no trabalho que você faz? Ou você normalmente já parte do princípio que todo mundo tá trazendo algo valioso para discussão? Como que funciona? As duas coisas, Gabi. Em 2018, a gente viveu um processo no Brasil que foi, eu diria, assim, ele se consolidou em 2018, mas nas eleições de 2014, as eleições presidenciais de 2014, a gente já viu isso acontecer, mas a gente não tinha essa dimensão do que isso significava, que foi o acirramento dos processos de polarização. E aí, em 2018, a gente decidiu fazer, eu trabalhava no Instituto Avon, e junto com o Papo de Homem, a gente decidiu fazer uma pesquisa para entender como conversar com quem pensa diferente. Por quê? Porque os temas que são polêmicos, ou diria, não polêmicos, mas complexos, eles exigem que a gente faça um afastamento. Eu sempre digo que tem dois tipos de problema, complicados e complexos. Problema complicado, você mergulha. Então, sei lá, problema de física, vamos mergulhar no problema, para achar a solução. Problemas complexos, você precisa se afastar do problema, compartimentá-lo para conseguir resolver. E não é isso que as pessoas fazem. Então, elas mergulham num problema complexo e elas se perdem no problema porque elas acham que elas não vão conseguir dar conta. E realmente, do jeito, mergulhando, você só consegue ver a árvore, você precisa ver a floresta.
para ver onde é que você consegue ter uma passagem ali secreta para conseguir ir pelos caminhos alternativos. Então, isso é um exercício. E aí, o problema, a conversa, a comunicação com o outro é um problema complexo. Porque você não é só responsável pelo que você diz, você também é responsável pelo que o outro ouve. Só que você não está no outro. Então, como que eu vou fazer para o outro me ouvir melhor se eu não estou no outro e eu não consigo entender o que o outro está fazendo porque eu não estou na cabeça do outro? Então, não dá para fazer desse jeito, né? E aí a gente quis entender o que estava passando, especialmente aí por conta do tema da violência, que ela é sempre um tema que traz uma ambivalência aí nas relações. E aí a gente descobriu que tem 3 grupos de brasileiros. A gente analisou 9.000 pessoas. 3 grupos de brasileiros. O que a gente chamou de construtores de pontes, que são aquelas pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem pensa diferente. Os em trânsito, que são 50% da população, às vezes sim, às vezes não, querem conversar com quem pensa diferente. E 35% da população está entre muros, que não quer e não vai conversar com quem pensa diferente. Como você... Primeira coisa, você precisa se encontrar nesse grupo. Quem é você nesse grupo? Quando você se encontra, e eu sou, tirando as minhas credenciais, eu hoje me defino como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. É isso que eu faço. Independente do lugar onde eu estou. Tudo que eu faço está relacionado a ajudar as pessoas a atravessarem a ponte. Isso é um propósito, isso é uma escolha de caminho. Eu escolhi fazer isso. Então eu me treinei para fazer isso, me treino todos os dias, porque hoje eu acerto mais do que eu erro, mas quando eu comecei isso, eu errava mais do que eu acertava, obviamente. Porque você constrói uma lógica de pensamento. Então reconstruir isso é um processo. A gente descobriu que tinha 5 grandes fatores que impediam as pessoas de conversar com o diferente. A agressividade do outro, o radicalismo do outro, a minha falta de empatia com o outro, a falta de bons argumentos do outro e a minha falta de energia com o outro. Aí você fala, mas e você? Não, eu sou ótima. O problema é o outro. Aí você fala, entendi, porque você não é o outro de alguém. O outro é sempre o outro. Essa lógica de que você não faz parte do problema, você não será parte da solução. A gente sempre diz isso, né? E se você é parte do problema, então você tem que ser parte da solução. Não é assim que funciona. Se você não se vê como parte do problema, você não será parte da solução, porque todos nós, em alguma medida, somos parte do problema. Quando eu entendi isso, eu comecei a construir, mesmo com as pessoas que são muito, muito diferentes de mim, uma lógica de tentar ouvir as pessoas genuinamente. Mas ouvir mesmo, assim, da onde você está partindo? Deixa eu entender o seu caminho de pensamento. Mas ouvir mesmo, não é ouvir assim, tô falando, mas assim, a hora que a Gabi parar, assim, é absurdo isso aí que ela tá dizendo. Não tem nada a ver com o que ela tá dizendo. Então, peraí, depois que já tô aqui na minha cabeça pensando o que eu vou responder. Eu não tô ativamente fazendo perguntas para entender o caminho. Então, eu só quero responder e convencer a Gabi de que ela está errada. Esse processo, ele não é um processo realmente genuíno de escuta do outro e nem de transformação. Então, se eu quero conversar com o outro, eu preciso me abrir para essa possibilidade. Então, não é um sacrifício, porque eu acredito nisso, e eu acredito mesmo. E porque eu acredito, daquelas coisas que a minha chefe falava assim, Mafone, não é desse jeito, porque assim, as pessoas não mudam, porque as pessoas falam assim, não, tudo bem, então eu vou te mostrar como que isso acontece. E aí ela falou, não é que deu certo mesmo? Como é que você fez? Então assim, essa eu acho que é um pouco a escolha de caminho. Não é simples, não é fácil, porque se fosse fácil a gente já tinha feito. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível construir uma relação com quem pensa muito diferente. O que você precisa fazer? Isso foi um aprendizado também para mim. Eu achava que quando eu partia de pontos que nós convergíamos, eu estava abrindo mão de quem eu era. Então, por exemplo, eu tenho uma convicção muito clara sobre como eu acho que o mundo tem que ser mais equilibrado entre mulheres e homens. Para mim isso é muito claro. Quando eu falo com uma pessoa que não reproduz isso que eu estou dizendo, a minha tendência é achar que essa pessoa é minha inimiga.
no começo do meu processo. Então, o que eu tinha que fazer? Convencê-la com argumentos e fatos por que isso é importante. Ninguém convence ninguém. Você tem que ajudar a pessoa a atravessar a ponte. Não é sobre dizer para ela que ela tem que chegar lá. É sobre dar o espaço para que ela possa chegar lá. Então, eu deixei de entrar, eu dou aula de direitos humanos para grupos políticos. E na minha sala, geralmente, eu tenho da extrema esquerda e da extrema direita na mesma sala, eu tenho a fácil missão de falar de direitos humanos. Ai, meu Deus. Uau. Quando eu comecei essa jornada, eu estava ali falando assim, beleza, eu tenho uma visão sobre direitos humanos, eu preciso convencer o outro lado sobre minha visão. Obviamente, eu fracassei nisso. Óbvio que eu fracassei. Porque eu não estava ligada nesse elemento central, que não é sobre convencer, é sobre trazer todo mundo para o mesmo nível de conversa. O que a gente concorda? Gente, podemos concordar aqui que a gente quer construir um mundo que é melhor para todas as pessoas? Posso concordar com isso. Podemos concordar que o nosso país é um país continental e que ele exige e ele tem muitos níveis de desigualdade, porque nós temos muitos desafios em cada lugar onde a gente está? Posso concordar com isso. Podemos concordar que se a gente tem esse nível de desigualdade, a gente precisa fazer ações para garantir que todo mundo tenha as mesmas oportunidades? Posso concordar. Se eu posso concordar com isso, eu consigo entender que políticas afirmativas ou políticas sociais para determinados grupos são necessárias para garantir a mesma oportunidade? Posso concordar. Acabei de fazer uma pessoa que era até 5 minutos atrás contra as ações afirmativas entender o que são as ações afirmativas. Eu não começo a conversa dizendo assim, quem é a favor ou contra as ações afirmativas? Zero chance disso dar certo. Zero. Então, o exercício da construção da ponte é ajudar as pessoas a fazerem o seu caminho, não dar o caminho para elas. E pode ser que isso não aconteça na sua velocidade, quando você queira, mas não é sobre isso. É sobre construir a ponte, é sobre construir o espaço de conversa. Aí você fala assim, Mafone, mas não dá para fazer isso com todo mundo. E não dá para fazer isso todo momento. Não, realmente não dá. Tem momentos em que você não está preparado e não está disponível para fazer uma conversa nesse nível, e tem pessoas que realmente não estão. Mas eu estou falando, é 5% de um lado e 5% do outro. O resto, a gente consegue construir um senso comum que nos ajude a elevar o nível da conversa. Eu não estou dizendo que a gente vai concordar com tudo, porque não vamos. Mas a gente concorda, normalmente, com mais de 80% do que a outra pessoa que discorda radicalmente da gente pensa. Então, o exercício é esse, é você encontrar quais são os pontos comuns, começar a conversa por aí. Porque se você conversa por onde você... E por onde que a gente começa as conversas, Gabi? Por onde a gente discorda. Total. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, assim, essa eu acho que é a lógica. E eu acho que isso é para tudo, tá? Isso é para os filhos, isso é para o relacionamento. Então, não é sobre abrir mão de quem você é. É sobre aprender a usar quem você é da forma correta, do jeito correto. Então, eu sempre digo, dá para falar tudo, absolutamente tudo, os temas mais polêmicos. Só não dá para falar do jeito que você quer e na hora que você quer. Essa é a diferença. Então, aprender a usar a sua habilidade de comunicação ajuda a avançar. O que você quer no final? Porque essa é a resposta. Você quer convencer o outro ou você quer melhorar a conversa e o nível da conversa? O que você quer? Porque se você quer convencer o outro, de fato, você tem que ir por esse caminho que é muito mais desgastante e que vai te colocar nessa sinuca que ou você concorda ou você não concorda. Se você não concorda, você é meu inimigo. A gente desaprendeu a discordar. Então, eu sou uma pessoa hoje menos apaixonada nas discussões e mais curiosa. Então, eu me coloco nessa, falo assim, mas me conta, da onde você... E aí, quando você vai ver, eu falo assim, nossa, mas eu concordo com isso. Eu entendo por que isso foi construído dessa forma. Agora eu entendo. Então, eu preciso ajudar por esse... Vou dar um exemplo. Eu adoro caos, gente. Eu tinha uma outra chefe, eu li minhas experiências de trabalho. Eu tinha uma outra chefe que ela é bastante evangélica, ela é religiosa, muito religiosa. E eu estava tentando explicar para ela por que uma pessoa que casa com uma outra pessoa do mesmo sexo não pode ter 34 direitos a menos. E eu estava explicando para ela porque são direitos
direitos não são de um grupo ou de outro, eles são direitos de todo mundo. Uhum. Então, como que eu posso, pelo fato de casar com uma pessoa do mesmo sexo, ter menos direitos? Não faz sentido isso. Aí ela falou assim, mas como assim não faz sentido? Eu falei, mas como que você não está entendendo o que não faz sentido? E eu fiquei nessa conversa eterna com ela. Foi um dia super difícil, porque a gente não conseguiu se entender. Eu não conseguia fazê-la entender do que eu estava falando. E uma pessoa extremamente escolarizada, filósofa, inteligentíssima, adoro conversar com ela até hoje, assim, mas não conseguia. Um mês depois, ela chegou e voltou para mim e falou assim, Mafone, você sabe que eu tenho dificuldade de fazer essa discussão, entender essa questão do movimento LGBTQIA+, né? Mas eu entendi o que você falou. É o seguinte, se Deus criou os seres humanos e os seres humanos foram criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar. Mas eu não conseguia, porque não é... Aí, conversando com um pastor muito legal, chamado Henrique Vieira, ele me ensinou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse, Mafone, pessoas conservadoras, pessoas religiosas, elas partem de 3 premissas que você não pode desconsiderar. Elas partem de uma verdade absoluta, 2, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável. O que isso quer dizer? Não vem me falar de um processo que aconteceu há 70 anos atrás de direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos Humanos, para um processo contra a Bíblia que tem mais de 1000 anos. Então, não dá para você... E não é que a pessoa não entenda o que você está falando. Ela não consegue alcançar o seu jeito de pensar. Porque ela vai por caminhos diferentes. Mas não quer dizer que ela não entenda o que você está dizendo. Então, isso é muito importante com quem você fala. Essa é a discussão. E adoro, né? Tem os psicólogos americanos. O Jonathan Haidt, ele fala sobre... Ele estuda a psicologia moral. E ele fala qual é a relação entre religião e conservadorismo, né? E ele mostra que pessoas progressistas, elas têm, né, que são os liberais, né, nos Estados Unidos, elas têm o pilar do cuidado e da justiça muito fortes. São 6 pilares da moral. Pessoas conservadoras, além de justiça e cuidado, elas têm corretude, santidade, autoridade, que são pilares tão importantes quanto. Então, dependendo de como você fala, elas entendem que você não está sendo correta. Que você não está sendo... Então, não é que elas não... Então, se eu falo, por exemplo, que pessoas pobres precisam ter políticas sociais, por exemplo, Bolsa Família aqui no Brasil... Pessoas que são ditas progressistas, né, de esquerda, elas entendem o que eu estou dizendo. Mas as pessoas que são de direita não entendem, porque elas acham que existe algo errado. Eu estou dando algo a mais para um grupo, não porque ele não precise, mas porque eu não acho que isso é correto. Porque todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Então, o que eu preciso dizer para essa pessoa? Eu preciso dizer, olha, para que pessoas pobres tenham os mesmos direitos numa sociedade... Precisamos construir políticas que ajudem para que elas cheguem lá. É a mesma coisa, só que eu estou dizendo de jeitos diferentes, porque elas alcançam as coisas de jeitos diferentes. Isso não é melhor ou pior, isso é diferente. Gente, assim, você precisa do seu podcast ou programa de rádio, Mafone Responde. E essas pessoas, naqueles grupos que você falou, né, o de que estão entre muros, que estão em trânsito... e construindo pontes, né? Isso. Então, você diria que a gente pode, então, ter esses diálogos com tantos que estão entre muros quantos em trânsito? Ou esses diálogos, às vezes, eles funcionam melhor para os em trânsito? Não, excelente pergunta, Gabi. Sempre funciona. Vai funcionar numa velocidade maior ou menor, mas normalmente funciona. Eu me coloco... O que acontece com as pessoas que são construtoras de pontes? Elas se colocam ativamente nessas conversas com quem pensa muito diferente. Eu me coloco todos os dias para conversar com quem pensa diferente, porque é um exercício e eu adoro. Eu fico feliz, eu consigo entender, eu consigo avançar nas minhas compreensões sobre a mente humana. É muito legal, eu gosto muito disso. O que acontece é que você precisa encontrar qual é a chave para conseguir entrar nesse universo. Então, se você olha, a pesquisa também mostra isso, assim, se você olha o que cada um sente quando conversa com quem pensa diferente, você precisa ir nesse lugar. Então, as pessoas que estão entre muros, elas sentem muita raiva.
Da onde vem essa raiva? Do sentimento de não pertencimento. Outra coisa que o Henrique me ensinou também. Pessoas que... Então, assim, quando você exclui uma pessoa, ela sente medo. E o medo gera ódio. Então, o cuidado que você precisa ter é não excluir as pessoas. Para que ela não perca esse lugar de pertencimento. Ninguém gosta desse lugar de não existência. Esse lugar, ele é muito amedrontador. Então, você não pode colocar, porque pessoas nesse lugar, elas atacam. Isso é um instinto de proteção. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a diferença com quem você fala é por isso que você não é só responsável pelo que você diz. Então, vou dar um exemplo na questão de gênero. Uau. Quando a gente pergunta para uma pessoa, você acredita que as questões de gênero, elas que é igual? Não, se você acredita que a igualdade de gênero pode construir uma sociedade melhor, 44% das pessoas diz que sim. Quando eu pergunto, você acredita que homens e mulheres deveriam ter os mesmos lugares? Não. Homens e mulheres terem os mesmos lugares na sociedade, constrói uma sociedade melhor? 75% das pessoas concordam com essa afirmação. É a mesma coisa. Você entende? Então, assim, tem palavras que são gatilhos de construção de muros. E eu não estou dizendo que a gente não tem que usar essas palavras, eu estou dizendo que a gente precisa usar com o grupo certo. Porque se eu estou falando com um grupo que odeia falar de gênero, que criou essa ideia no Brasil agora, que a gente tem de ideologia de gênero, falar a palavra gênero, pronto. Lá vem a feminista, a feminazi, que está querendo dominar o mundo. Porque, então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu preciso mesmo afirmar que eu sou uma feminista dizendo que gênero, igualdade de gênero é importante? Para quem? O que eu quero? De novo, o que eu quero com essa conversa? Então, tem algumas estratégias que a gente criou nessa pesquisa, que foi muito legal, para ajudar as pessoas a fazer. Então, rebobina a fita. Pergunta para a pessoa, você quis dizer isso, 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 isso? Quando você diz, a pessoa escuta. Não, eu quis dizer aquilo, aquilo, aquilo outro. Mas a única forma que ela encontrou para dizer foi aquela. Então, quando você rebobina, você dá a oportunidade da pessoa para ver se aquilo que você entendeu é exatamente o que a pessoa quis dizer. Porque às vezes ela não teve outro recurso para dizer. E o Marshall Rosenberg, né, o criador da comunicação não violenta, ele fala que toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida do outro. Não é sobre você. Quando uma pessoa é agressiva com você, não é sobre você. É sobre o outro. Então, essa lógica é muito importante para te ajudar a entender que quando alguém é agressivo com você, você precisa entender de onde está vindo, o que ela não está conseguindo contar de outro jeito. Isso é muito importante. Assim acontece com as crianças. Assim acontece com todo mundo. Mas é importante entender isso. Parece uma coisa boba, mas é o que te ajuda a sair desse lugar de defesa. Porque alguém te ataca, você vai atacar também. Ah, mas ela fez isso. Entra naquela história. Então, isso eu acho que é as armadilhas que a gente não pode cair. Outra coisa, fazer perguntas. O que você quis dizer com isso? Me conta, de onde você está vindo com essa discussão para que a gente possa, para eu entender o que você está pensando. Isso é muito importante, fazer perguntas. Outra, criar espaços para que a pessoa possa trazer a sua opinião e a sua construção de como os caminhos deveriam ser, onde ela quer chegar com isso. Para ajudar a entender que, normalmente, a gente não discorda sobre onde a gente quer chegar. Normalmente, tá? A gente discorda dos caminhos. Então, assim, eu converso com pessoas de grupos opostos, grupos ideológicos, então, assim, dos pró-armas aos contra-armas, dos cloroquiners aos quarenteners, das crianças de 3 anos aos idosos, dos traficantes de droga aos CEOs das grandes companhias. Assim, o meu universo realmente é muito grande. Mas a questão toda é, o que você quer? Qual é a discussão? Uma vez, eu e as minhas histórias. Adoro. Porque eu tenho muita história. Imagina, né? Não, todo dia eu vou, né, criando tudo. Uma vez eu fui falar sobre violência contra as mulheres numa comunidade.
Eu não sabia quem aqui está lá. Aí comecei a conversa, e aí o tema era violência contra as mulheres. E tinham homens e mulheres na conversa. E aí, num determinado momento, um rapaz que estava lá falou assim: Mafone, deixa eu só te perguntar uma coisa, assim. Você sabe que existem pesquisas que mostram que as mulheres traem mais do que os homens, né? Eu falei, vamos lá, deixa eu entender por onde ele vai, né? E eu não acho que a traição deveria ser um processo dentro do casal. Eu acho que a gente tem que se separar antes que isso aconteça. Eu falei, concordo. Então, quando acontece a traição, não dá pra matar só o cara, tem que matar a mulher também. Aí eu falei, pera, me perdi, peraí. Como assim? Não, assim, eu tô dizendo, não tem que, assim, tem que se separar antes. Mas se for punir o cara, tem que punir a mulher também, então mata os dois. Eu falei, bom, vamos só voltar um pouquinho. Dá pra gente não matar? Vamos só tentar entender o que tá, onde é que tá a questão, né? O que pega? E aí fui discutir, o que pega? Por que a traição acontece? Eu falei, bom, acontece porque você deixa de acreditar que aquele relacionamento te satisfaz. Muito bem. Como que a gente estabelece um relacionamento onde a satisfação seja possível? Qual é o diálogo? Você já perguntou para sua namorada do que ela gosta? Você já contou para ela sobre quais são as coisas importantes? O que é inegociável para você? Você conseguiu estabelecer essa comunicação? Porque eu acho que esse é um elemento central para construir. Não, mas que é o seguinte, Mafone, assim. Não, eu já disse o que eu preciso. Mas às vezes ela não consegue entender. Mas ela também ela fala muito. Então, vamos lá. Então, assim, o que você quer? De novo, por isso que é muito importante. O que você quer no relacionamento? Qual é a relação positiva que você está querendo ou não? Como é que você vê o relacionamento? Qual é a construção? Qual a importância que ele tem? Ajudar a chegar nesse lugar. E aí depois eu fui descobrir quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Parte deles eram, sim, os chefes da boca, que dizem quais são as regras que são estabelecidas. Então, assim, não é sobre quem é a pessoa, é sobre como você ajuda naquele lugar. Porque, assim, ele estava dizendo, eu concordo que relacionamentos não podem ser quebrados, a confiança nos relacionamentos não podem ser quebradas. O que a gente faz? Agora, a resolução é o problema. Então, assim, eu preciso ajudar a chegar antes na resolução. Qual é a melhor resolução e como é que eu chego para compreender que essa é a resolução antes que o problema se estabeleça e a solução, que ele acha que é a solução, seja a solução a ser efetivada. Então, essa é uma lógica muito importante para entender, para ajudar as pessoas a construírem outros caminhos possíveis. Trazer os amigos para essa conversa, enfim. Então, é isso. Muitas vezes a conversa se estabelece assim, né? Traiu a confiança, morre. Então, isso é dar novas possibilidades, novos caminhos. Ele vai fazer isso sempre? Não sei. Mas eu preciso trazer outras possibilidades de caminho. E talvez ele não, mas outras pessoas que estavam ali, que estão ouvindo, vão fazer. E vão ajudá-lo a fazer. Então, assim, vamos lá, cara, menos, né? Essa coisa da brodagem masculina, como é que você faz para os caras conversarem com outros caras? Como é que você estabelece essa relação para ajudar os caras a entender que é responsabilidade deles garantir que as mulheres não passem por processo de violência? Não são sobre as mulheres falarem, são sobre os homens conversarem com outros caras. Então, tem lógicas que não estão estabelecidas, não estão colocadas, que precisam aparecer, né? E que eu acho impressionante, eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas o que eu acho impressionante é, eu imagino que a psicologia te ajuda muito a ter essa curiosidade do ser humano e ter essa empatia em primeiro lugar, em querer entender, né? Então eu acho que se todo mundo tivesse essa maneira de pensar que você pensa, a gente estaria em outro espaço. Mas como é que a gente faz, por exemplo, hoje em dia uma das coisas para mim, um dos seus maiores desafios é mídias sociais, né? E eu sempre falo que nas minhas mídias sociais eu não gosto de ser pautada, eu não gosto que as pessoas fiquem me falando, você tem que falar disso, tem que falar daquilo, não pode falar disso, né? E aí mesmo ontem eu estava falando sobre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos essa semana, de uma lei, né, no Texas, criminalizando mais ainda o aborto. E quando eu comecei a falar no meu Instagram, a primeira coisa que eu falei é, gente, se começar a mandar mensagem aqui
desrespeitosa, tipo, assassino disso, de bebê, de não sei o que, né? Assim, não vai dar essa conversa. Mas assim, eu fiquei pensando, eu tô aqui falando sozinha, numa câmera, né? Num monólogo. E é muito diferente disso, por exemplo, que você propõe, que é esse diálogo. Então eu fico pensando, será que é pior fazer isso nas mídias sociais? Porque aí a gente acaba sem diálogo. Porque aí a hora que eu vou ver as perguntas, eu já falei por 5 minutos, 10, sabe assim? Então eu fico sempre pensando no timing. O que são assuntos bons da gente falar nessas mídias sociais e o que são assuntos que a gente precisa ter exatamente essa situação que você descreveu, que é entender onde a gente está. Olha, essa pergunta é de $1 milhão, tá? Se souber essa resposta, acho que já a gente estaria numa outra relação. Como é que eu enxergo, tá? Eu não vou dizer que essa é a fórmula que funciona para todo mundo, ela funciona para mim. Eu não faço discussões sobre temas complexos na internet. Porque é um monólogo. Não dá para você estabelecer uma relação na internet. Então, por que eu me coloco ativamente para conversar com pessoas? Porque eu acredito nessas relações. E agora mais ainda. Eu consigo ter muito mais espaços hoje, no momento de pandemia, do que eu tinha antes, porque o tempo que eu gastava me deslocando de um lugar para o outro para conseguir estar em 3 lugares no mesmo dia, hoje eu estou em 7, 8, 10 lugares. E eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando agora para o mundo inteiro. Então, assim, as mídias, elas dão essa possibilidade. Os grupos dentro do Facebook, eles te dão a possibilidade de fortalecer as comunidades. A escolha de aproximar o mundo é uma escolha das pessoas. As ferramentas estão lá. Não é a ferramenta responsável por A ou B. É como as pessoas usam as ferramentas. Então, aprender a usar, assim como foi com a bebida, e que hoje, né, as empresas, né, beba com moderação, não é sobre não beber. Esses dias, a Monja Cohen agora é embaixadora de uma marca de bebidas. Eu vi isso. E aí, as pessoas falam assim, como que pode? E assim, ela foi muito razoável na resposta dela. Eu não bebo, mas eu não sou contra quem bebe. Eu sou contra quem bebe pra cair. Então, assim, eu não acredito nisso, assim, a bebida, e eu acredito, a bebida é um agregador, eu já entendi isso, então eu não bebo, mas eu saio com os meus amigos que vão beber, eu tomo meu suquinho, tá tudo certo. Eu só não quero que as pessoas, elas bebam de perder o seu equilíbrio, de perder esse controle. Essa é a lógica, isso é que a gente não ensinou na infância. Por isso que é tão importante falar sobre a psicologia na infância. Porque a grande dificuldade que as pessoas estão hoje de passar pela pandemia é porque não conseguiram construir musculatura emocional para lidar com as adversidades. Então, essa é o que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente colocou a psicologia como profissão de segunda linha, ou como a gente coloca a psicologia nesse lugar da loucura, a gente tirou a possibilidade de autoconhecimento das pessoas. Então, essa reconstrução é o que eu faço todos os dias. Então, assim, sim, você tem razão, a psicologia... Mas eu acho que foi uma questão dupla, né? Porque eu escolhi a psicologia porque eu sabia o que eu precisava fazer, o que eu tinha de bom. Eu tinha 2 opções quando eu fui fazer a escolha profissional. Ou ia ser médica, ou ia ser psicóloga. Por quê? Porque eu tinha trabalhado com mulheres que tinham feito aborto. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar com mulheres para entender, porque para mim não tinha lógica você não legalizar o aborto, porque as mulheres vão sair fazendo aborto por aí. E eu falava, gente, não faz sentido nenhum isso pra mim, mas eu não tinha argumentos. Aí fui estudar e trabalhar com mulheres. E aí o que eu percebi? Que o espaço do hospital é um espaço extremamente violento. Eu falei, peraí, eu preciso mudar esse lugar. Então, quem que muda aqui o hospital? Quem que manda no hospital? Ah, são os médicos? Beleza. Então eu quero ser médica, porque, né, quer ter esse espaço de poder para poder mudar o sistema como ele funciona. Minha lógica sempre foi essa, assim, eu quero mudar o mundo. O negócio de fazer um negócio pequeno, não. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Eu quero mudar o mundo. E eu tô falando do mundo mesmo. Então, e eu acho que esse sempre foi um pouco então eu falei, vou ser médica. Mas eu gostava da psicologia porque eu tinha descoberto muito cedo essa minha habilidade de provocar as pessoas. Então, quando eu tinha 10, eu descobri que eu não precisava bater nas pessoas para que elas mudassem de ideia. Que vamos combinar, né? É um aprendizado importante quando você tem 10 anos, né? Com certeza. Mas eu descobri isso muito cedo. Então, assim, eu sabia que eu era uma pessoa que provocava. Isso foi uma coisa que, por um tempo, me incomodou, porque eu sempre fui a pessoa do incômodo. E eu falei assim, mas por que eu tô brigando com uma característica que eu tenho?
E não é o incômodo que impede a conversa, é o incômodo que faz as pessoas saírem do lugar. Tá tudo certo, eu vou ser a pessoa que incomoda. As pessoas às vezes vão ficar felizes comigo e às vezes não, mas elas vão sair do lugar. Eu não tenho dúvida disso. Então, não é sobre as pessoas gostarem de mim. Quando eu consegui estar em paz com isso e entender que esse era o meu lugar, eu parei de brigar com esse lugar e comecei a usar isso ao meu favor. E por isso eu escolhi a psicologia. Porque eu falei, bom, a medicina vai voltar para minha vida se for o caso. E você joga o sonho para o universo, ele traz. De algum jeito. No meu mestrado, eu fui estudar se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. Uau. Então, assim, volta. Assim, é isso. O caminho, eu não sei qual vai ser. Mas o que eu tenho que fazer, eu já sei. Então, beleza. O caminho vai se construindo e eu vou vivendo isso tudo que tá, né, que tá sendo mostrado para mim com muita... E eu vou vivendo com muita... não só gentileza, mas com muito respeito com o meu caminho. Com muito respeito, com muita generosidade, errando às vezes, sendo generosa com os meus erros, sendo generosa comigo. Então, né, para que isso não seja um bloqueador do meu processo de crescimento, né? Porque a gente se pune demais. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, isso é fantástico. Eu amei demais essa conversa aqui, ensinamentos e, assim, de verdade, você não vai ter programa, você devia ter um programa diário. Olha, eu tenho alguns convites, eu preciso me organizar no tempo, assim, eu realmente agora, mas sabe que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para escrever, que é uma outra, eu preciso vencer essa minha barreira, porque eu preciso deixar algumas coisas, mas eu acho que o podcast pode me ajudar a ir organizando algumas, né? De fato, eu tenho alguns convites. Mas tipo esse livro, assim, né? Esse livro de como, eu acho que assim, as pessoas têm essa fome de como conversar sobre assuntos complexos. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu mais escuto, né? As pessoas falando, meus pais são a favor do Bolsonaro, meus pais são a favor de não sei quem, eu não consigo mais estar em conversa, não consigo mais... Assim, as pessoas vivem isso todo dia. Sim. Todos os dias. E eu acho que o jeito que você explicou agora, na minha cabeça agora vai ficar para sempre os 3 grupos, e eu tentar pensar até em que momento eu sou parte de qual grupo, né? Porque eu posso achar que eu construo ponte, mas eu tenho certeza que dependendo de onde eu estiver, eu posso estar entre muros. Agora, tipo, tá na minha cabeça, sabe? Mas é isso mesmo, Gabi. É exatamente isso que acontece. É exatamente. Por isso que é muito importante ter consciência do que você não sabe. Por isso que o livro do Adam Grant é tão importante. Ter consciência daquilo que você não sabe te ajuda a lidar com isso de um jeito melhor. Pensar sobre o seu próprio pensamento é fundamental para ir para um próximo estágio de compreensão das coisas. Então, essa é a... Então, assim, de novo, eu estou dizendo que isso funciona para todo mundo? Não. Eu estou dizendo que a gente não precisa respeitar o lugar das pessoas. Não, o contrário. Eu respeito muito o radicalismo das pessoas. Eu respeito mesmo, porque eu acho que tem muitas dores aí. Então, eu busco ajudá-las a sentirem menos essa dor. Porque o exercício é esse. Eu não vou resolver. E não é sobre mim. De novo, assim, eu construí isso e para mim ajuda. Todas as vezes que isso acontece comigo, eu falo assim, não é sobre mim. Tá tudo bem. Não é sobre mim. Esse é o processo que essa pessoa precisa viver. Então, o exercício é muito importante. É claro, a responsabilidade do lugar onde você está é gigante, né? Então, se eu falo com uma criança de 3 anos que é dessa forma, ou eu falo com o presidente da República, são dimensões muito diferentes, responsabilidades muito diferentes. Então, a gente precisa saber. E eu tenho muita consciência sobre o meu lugar no mundo. Eu tenho muita consciência sobre a responsabilidade que eu tenho e o poder que eu tenho de ser uma boa comunicadora. Então, de não usar isso para manipular as pessoas, de não usar isso para que as pessoas façam aquilo que eu acho que elas precisam fazer, para convencer as pessoas. Isso é fundamental. Essa é a responsabilidade indelegável de transformar o mundo, colocá-lo num lugar melhor. Então, eu sei disso. E o meu trabalho todos os dias, por isso que é uma missão, né, é conseguir fazer com que mais pessoas tenham consciência desse lugar, do seu lugar no mundo, da sua transformação e do seu papel. Nossa, mais fã ainda, estou emocionada. Que maneira fantástica de começar essa sexta-feira aqui gravando e pensando nisso.
Também, quando a gente puder voltar a viajar e tudo, adoraria que você viesse aqui para Boston visitar. Nossa, e a gente eu vou. fazer a sua palestra aqui para todos. Inclusive uma comunidade brasileira gigante que tem aqui, seria fantástico. Nossa, que Assim, legal. Super, vai ser um convite assim, prazer. mais que feito já. Não, fantástico. Fico muito, muito grata, Mafone, de verdade. Obrigada por ter topado, mesmo a gente ter te perseguido aí por semana. Eu adorei, Gabi, adorei. Obrigada pela insistência. Realmente, assim, às vezes eu não dou conta da quantidade de Eu imagino. mensagens e é sempre muito especial. Eu sempre sei que vai ser especial, porque mesmo quando parece que não é, eu faço ser, porque isso também é uma coisa importante. Não dá para você sair igual de nenhuma conversa que você entra. Eu me coloquei isso, então vai ser, e foi, mais do que especial. Então, obrigada Ai, adorei. pelo convite, pela insistência, e a gente segue, com certeza. Assim, tem muita Com coisa para a certeza. gente mudar, então, espaço, eu lembro da minha orientadora falando isso, ela falou assim, Mafone, você vai fazer o mestrado, o mundo vai continuar ali, você vai continuar podendo mudar, mas foca agora no mestrado. Você vai estar... E é verdade, eu saí do mestrado 3 anos depois, falei, nossa, ainda tem muita coisa para fazer, vamos lá. Não, adorei, fantástico. E sabe quem também, eu não sei se você conhece ela, Carlota Mingola? Sim, claro. Então, foi ela que primeiro, porque ela e minha irmã são amigas de infância, assim, faz muito tempo. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, foi aí pelo WhatsApp, eu falei, Carlota, eu sou muito fã. E aí a gente tava falando de você, tipo, super fãs. A Carlota é maravilhosa, adoro, super fã dela também. É uma parceiraça nessa luta de construir pontes aqui, destruir muros. Então, super. Mas adorei. Muito obrigada, de verdade. Imagina. Super, super grata do fundo do coração. Espero que você tenha um ótimo final de semana. Obrigada de verdade. Obrigada para vocês também. Um beijo. Um beijo. Pessoal, esse foi o meu papo com a Mafone. Amaram ou o quê? Amaram, né? Porque realmente, assim, tudo que ela falou, eu escrevi, tá no meu caderninho e eu revisito diariamente várias das estratégias, né, que ela conta como consultora, como mãe, como educadora, como pessoa, como ser humano no mundo. E a gente tá precisando de vozes como a da Mafone, então compartilhem e vamos conversar sobre isso, né? Vamos pensar em conversas produtivas. Mafone, do fundo do meu coração, fico tão feliz e honrada que você topou essa conversa. Espero que você volte e somos aqui uma legião de fãs. Tá bom, gente? Como sempre, vão lá no nosso Instagram, o Estrangeira Podcast, deixem seus comentários ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. E espero que vocês tenham gostado desse episódio e semana que vem tem mais, tá bom? Se cuidem, gente. Um beijo!